Gente, os sinais e as fases do trabalho de parto. O que fazer quando ele começa? Quando ir para a maternidade? É aquele momento de desespero. Ai, meu Deus, a bolsa estourou. Vamos falar sobre esse assunto com as minhas queridas Angélica Souza e a minha querida Andréia, proprietária da Clínica Corpo e Mente. Podem entrar. Tudo bem, minhas lindas? Tudo bem. Bom dia, Tudo bom bem? dia. Bom Tudo. dia. Vamos sentando aqui comigo para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu não entrei em trabalho de parto, mas a gente ouve tantas histórias, né, Angélica, ai, lógico, a mulher está se preparando os 9 meses, mas a hora que chega esse momento, dá um branco na cabeça dela. Dá. É muito comum, né, assim, porque nós temos toda uma resposta hormonal dessa mulher. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, além das emoções dela, né, nesse momento tão especial. Como é que é, assim, lá na clínica, André? Assim, as mulheres, elas, acho que deve ser a principal dúvida delas, é o momento do trabalho de parto. Sempre é um momento, né? Aquele momento especial, aquele momento único. Então, ao mesmo tempo que elas ficam no nervo, no desespero, elas ficam ansiosas, mas tem aquele amor, né? Aquela coisa diferente que está chegando. Então, está aqui a Angélica, nossa fisioterapeuta, para ensinar um pouquinho para elas nesse momento tão especial que é a chegada. Qual que é o primeiro sinal ou varia? Do trabalho de parto, a primeira condição que pode aparecer é a saída do tampão mucoso. Então, ele parece uma clara de ovo e tem um pouquinho de cheiro de quiboa também, pode ter, tá? Mas ele pode sair antes, né, do trabalho de parto, ou ele pode ser provocado ali por uma ação mecânica mesmo da mão do médico ou da médica ser retirado naquele momento. Ele tem uma função de rolha ali, mas esse normalmente é o primeiro sinal. Depois aí a bolsa de água, aquela bolsa que estoura, que a gente vê nas novelas, né, que faz aquela força no chão. Mas não necessariamente que vai sempre fazer aquilo. Pode sair aos pouquinhos, pode sair em grande quantidade, em pequena quantidade. E o que você trouxe aí para mostrar para as nossas futuras mamães e para todo mundo que acompanha as gestantes? Esse aqui é um carinha bem famoso, ele é o Epinô. Mostra para lá, por favor. Esse aqui. E ele a gente utiliza para treinar justamente o período expulsivo. Então, quando a gente está na sessão, ó, eu consigo inflar e nós vamos simular a cabeça do bebê aqui. Então, quando um bebê nasce, ele nasce com cerca de 33 centímetros de perímetro cefálico a 36, que é essa medida aqui da cabeça. Então, nós vamos inflando esse Epinô dentro do canal vaginal e essa mamãe, ela vai fazer essa força para expulsar, para saber como é. Então, não é força de cocô, não é mamães... né? Porque as mamães têm essa dúvida? Tem essa dúvida e por muito tempo isso foi muito falado, né, nos hospitais. Então, não é força de cocô, a musculatura é completamente diferente, a fibra tem outro sentido. Então, nós treinamos isso lá na clínica, né, essa saída em diversas posturas. Qual é a postura que essa mãe se sente mais confortável, né? E qual é a postura que vai facilitar para ela quando a gente fala de biomecânica, né, de osso, né, de postura do corpo dela ali naquele momento. Quer dizer, é um preparo para o momento mesmo, ela já vai saber qual é a musculatura que ela vai ter que usar. Exatamente. Então, a gente tem uma aula de parto, né, onde a gente vai falar desde o momento que ela começa a sentir, os sinais, né, que a gente falou, a saída do tampão, essa bolsa que estoura, as contrações que se iniciam. Então, quando ir para o hospital, né? Essa é uma dúvida muito comum. Eis a questão Eis a mesmo, questão, né? quando ir? Então, as contrações, normalmente, elas vão ter um ritmo, Patrícia. Então, é para elas terem um ritmo, né? A ocitocina, ela vem, age ali. Então, elas vão acontecer a cada 10 minutos, a cada 7 minutos, a cada 5 minutos. Normalmente, é o que os médicos obstetras pedem para que ela se desloque até o hospital, né? E tem gente, né, eu ouvi ontem, alguém que ficou 24 horas em trabalho de parto. Isso é comum, assim, o tempo? Isso é comum. Então, normalmente, né, a literatura nos diz que um parto ele pode durar normalmente 36 horas. Mas isso não quer dizer que essa mãe ela vai ficar 36 horas fazendo força, né? Isso é uma estatística desde o momento em que esse tampão sai até o momento em que o bebê efetivamente está nos braços dela. Então, essa contração ela precisa ganhar ritmo, ela precisa engrenar ali. O expulsivo, de fato, normalmente ele tem um tempo de 30 minutos, às vezes 10 minutos, isso vai variar. E conforme os partos também. Então, um primeiro parto normalmente demora mais.
Um segundo parto, terceiro parto, tem uma tendência a diminuir. Então, não vão ser mais essas 24, pode ser 12, 8, 6. E uma coisa bem legal também, né, é que para as mamães que fazem a fisioterapia pélvica, eu tenho uma estimativa, né, uma pesquisa que eu faço com elas têm uma média de até 12 horas de trabalho de parto. Uma média de 8, de 6. Por que é assim? Por que precisa de tanto tempo, tanta contração? Como é que é essa explicação da natureza? O nosso corpo, a ciência ainda não explicou o que acontece para o bebê de fato falar, tá, tô pronto. Nós não temos essa justificativa ainda. Só que o bebê ele envia um sinal para o nosso corpo e a cascata de hormônios começa a acontecer ali. Então a relaxina está em alto pico, que é a que vai relaxar. E a ocitocina, que vai contrair o útero, ela também vai começar a atuar. Então, o corpo ele se prepara totalmente, tanto abrindo essa estrutura óssea, quanto empurrando esse bebê aí pelo útero, né? Que segura a bolsinha, que segura ele. A gente ouve muitas histórias no nosso jornalismo, volta e meia relata, até assim, não deu tempo de chegar no hospital, nasceu no táxi, nasceu não sei aonde, o bombeiro foi lá, não sei o quê. Assim, do bebê, realmente ser rápido. Saiu rapidão ali, mas esse não é o mais comum, pelo que você fala. Não é o mais comum, mas pode acontecer, tá? Inclusive, nós tivemos um curso lá no sábado, né? E uma das mamães, ela relatou, ela tá na terceira gestação e a primeira gestação dela, ela deixou pra ir pro hospital com 1 minuto a cada contração. Eu falei, meu Deus! Porque ela deixou muito pra em cima da hora, né? Realmente. Então, aí tem uma tendência a ser esse parto mais rápido, tá? Mas é por isso que a gente fala, eu falo, gente, não tem como a gente falar parto, ativar e saber qual é o tempo que a gente vai gastar, né? Com esse trabalho de parto. A gente precisa realmente aproveitar e curtir esse momento. Ele é único, exatamente. Né? Então, se você teve 10 partos, cada bebê que nasceu é de uma forma muito especial. Então, a gente precisa curtir, aproveitar e realmente se entregar nesse momento. E cada gestação é uma diferente da outra também, né, Andréia? Assim, Totalmente diferente. Na verdade, essa preparação toda, desde o começo, a fisioterapia, os exercícios, o pilates. Então, é importante para ela aproveitar essa gestação e ela curtir esse momento, né? Porque é um momento mágico, é um momento único, né? Agora, tem aquela questão também. Tem mulheres que têm mais facilidade. Eu tenho uma amiga que tem 4 filhos, ela falava assim, eu vou pra maternidade, faço assim, o neném sai. E tem outras que não, tem a questão da dilatação. Sim. Dá pra trabalhar isso também preventivamente na fisioterapia ou não? Isso é uma coisa que eu sempre falo, dilatação de colo de útero, nós não temos como mobilizar. Isso é uma ação hormonal e mecânica própria do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, a mulher chegou lá no hospital e ela tem as contrações, mas ela não tem dilatação, então vai ser feita uma medicação para tentar auxiliar ela nesse momento, tá? Então, o médico também vai lá e pode mobilizar esse colo uterino para tentar facilitar. Até uma curiosidade, para nós, né, aqui que não estamos gestando, o nosso colo de útero é bem parecido com a ponta do nariz, porque ele é uma cartilagem, né, bem pontinha de nariz. E para as gestantes que estão próximos do trabalho de parto, ele é mais parecido aqui, ó, com a pontinha da orelha. Então, é mais molinho. Então, no trabalho de parto, por que a dilatação, né? É essa abertura de até 10 centímetros, mas também esse afinamento, né, essa desintegração que vai acontecer desse colo uterino. Para facilitar mesmo a saída para realmente do o bebê sair, porque é uma proteção, né? Então, até quando as gestantes têm alguma condição de alto risco, normalmente que esse colo não tá fechadinho, né? É uma outra condição, daí precisa fazer uma cerclagem, né? Fazer um procedimento. Mas nesse trabalho da fisioterapia, você consegue identificar, por exemplo, olha, mamãe, você provavelmente não vai ter uma dilatação suficiente, ou isso não é possível? Não, ninguém consegue falar isso, tá? Um médico, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, nenhum agente da saúde consegue falar quem vai ou quem não vai ter dilatação. O que a gente consegue observar é estrutura óssea. Que tipo de estrutura óssea é? Então, nós temos, né, alguns tipos de pelve. Isso facilita ou dificulta a passagem, tá? E musculatura, que é o que a gente faz aqui com o Epinô, né? Então, realmente facilitar esse relaxamento, realmente facilitar essa abertura e essa consciência da mamãe para esse momento. E vocês falam também sobre a cesárea? Sim, também falamos sobre a cesárea. Porque mesmo que ela se preparou para a cesárea, ela pode ir para um parto normal. E mesmo que ela tenha um parto normal, pode chegar lá e ela não ter dilatação, ela não ter contração efetiva e ela precisar ir para uma cesariana. Então, a fisioterapia pélvica, ela independe da via de parto.
né? E pensa comigo, se eu tenho um períneo que está sustentando um bebê ali por 9 meses, né? Então o risco de incontinência urinária, independente se eu tive uma cesariana ou se eu tive um parto normal, eu tô tendo aquele peso, né, sobre essa musculatura. Tem aquela coisa do bebê sentado, bebê encaixado. Você consegue trabalhar isso também? Conseguimos, tá? Em alguns casos a gente sim consegue reverter. O bebê pélvico, né, que é aquele bebê que está sentadinho, a gente consegue com alguns exercícios, né, facilitar com que ele vire, né, estimular realmente essa virada. O que vai depender? Do tamanho do bebê e do espaço que ele tem lá dentro para se mobilizar. Mas a gente consegue com uma boa avaliação e né, fazendo ali as atividades, tentar fazer essa mudança. Então a gente precisa acompanhar com a ultrassonografia, né, junto com o médico dela, e um acompanhamento ali mais expressivo, né? E tudo isso vocês ensinam, né? Eu queria que você até falasse do curso de sábado, eu vi as fotos e tudo. É todo um preparo, vocês vão ter outras edições também desses cursos, Andréia? Nós foi o primeiro e a gente pretende fazer outro, sim, porque é muito importante, porque ela aprende tudo naquele momento. E o mais importante de tudo, ela não está sozinha, ela está com o maridinho junto, né? Então, aquele pai também vai aprender como que ele pode auxiliá-la na troca, no banho. Eu vi essas fotos, achei o máximo. Muito bom. Aliás, né, a gente está falando aqui do preparo dela, mas e aí, o companheiro ou alguém que está acompanhando essa mamãe também? Como é que ele tem que agir, né? Porque eu acho que ele deve estar menos preparado do que ela, né? Vocês também dão esse tipo de orientação? Sim. Nessa aula de parto, né, que nós fazemos em consultório, eu sempre peço para ela vir acompanhada do marido ou de quem ela gostaria, né, que acompanhasse ela nesse momento. E como eu falei, nós vamos falar sobre tudo, desde o momento, né, ali das mudanças que vão acontecer até o trabalho de parto em si. Então a primeira pergunta é, esse parceiro, né, esse acompanhante, ele quer estar lá? Porque tem a condição do pai, né, que passa mal, que desmaia. E tem o pai que, não, vamos lá, o que eu posso fazer? Então, na prática, nós posicionamos a gestante deitada, de lado, de cócoras, em pé. E o que esse pai pode fazer? As massagens que ele pode fazer para auxiliar ela nesse momento. Se ela teve uma analgesia e paralisou, porventura, o movimento das pernas, como que ele pode ajudar ela? Então, nós treinamos tudo isso na sessão. Maravilhoso, gente. Vocês viram aí que é um trabalho realmente completo, humanizado, para garantir mesmo que esse momento seja realmente mágico. Meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Angélica, maravilhosa, fala super bem, né? Obrigada. Loiríssima. Obrigada, gente.